Oi, gente, tudo bem? Não, já falei sobre a live. Já falou do quê? Deixa eu ver se tem alguém aí. Pega outro. Sabe aquele quadradinho seu que bota maquiagem? Aquela caixa da Hello Kitty quadrada, que é mais Sei, deixa eu estável. Oi, gente! Oi, tudo bem? Ah! Boa noite, todo mundo! Cíntia, Tassi, Camila, Luciene, boa noite! Gente, eu não pretendo demorar, mas eu não sei se eu vou gravar essa live, não, Karina, nessa live? porque eu fico com medo de falar besteira. E aí, vocês sabem, né, que vai ter mais gente aqui. Ninguém aqui é muito bom em controle inibitório, sabe? Todo mundo fala besteira, todo mundo fala coisa que não deveria. Ju, Manu, oi, Estela. Oi, Estela. Lê. Saudade, Lê. Depois tem que trazer mais pão pra mim. Mamis, tudo bem, gente? Então, quero fazer essa live pra agradecer vocês, né? Porque hoje meu trabalho principal é aqui nas redes sociais. A divulgação do meu trabalho se dá por aqui. Então, nada mais justo do que eu dividir esse momento com vocês, respondendo perguntas que eu sempre recebo, né? Então, falar rapidamente da nossa história com o autismo, como começou, né, a nossa história com o autismo. Fala oi, meu amor. Oi. E aí, a partir disso, trazer a visão do Samuel, da Sophie, bem rapidinho também. Falar um pouquinho de como eu me profissionalizei, né, e como que eu tenho caminhado aí, já que eu não sou psicóloga, nem TO, nem fono, né, as pessoas ficam muito curiosas. Cuidado, tá, meu amor? Ah, a internet tá ruim, gente? Não tá não, aqui no meu celular tá direitinho. Se a internet estiver ruim, vocês me avisam, tá? Porque realmente, o João não pode pôr o pé aqui, meu amor, tá? Se você colocar o pé aqui, o celular da mamãe vai cair. Não sei, mas tá bom. Agora não tem jeito de mudar mais não. E aí, gente, falar um pouquinho, né, como que foi a nossa história com o autismo, como que é a minha profissionalização, como eu me profissionalizei. Mas o que eu falei que eu ia falar? Não lembro. Enfim, e aí responder algumas perguntas. Algumas perguntas, tá? João, você promete que fica caladinho pra mamãe falar? Vem, amor, pra você falar também. Então vou começar do começo, né? Como que a nossa história com o autismo começou? Nós tínhamos uma vida muito com problemas legais, tipo, será se o Cruzeiro tá na Série B do Brasileiro, sabe? E, será se vai ter pastel frito esse final de semana, é só de queijo e carne, esse tipo de problema. Mãe, eu fiz coraçãozinhos aparecendo dessa bolinha. Toda vez que você fala, aparecem corações, né? Mas você Oi, tem que ficar... seguidores. Eu te amo. E cara de pau, né? E mentiroso, né? Eu tô falando verdade. Você tá falando verdade, então fala o que você quer falar e depois você fica quietinho aqui. Pode ser? Eu te amo, seguidores. Então tá. Ai, João, você tá me coisando, eu não tô conseguindo concentrar. Ai, o Lupe derrubou a porta. Já vi que essa live não vai poder ser salva. Calma, deixa eu me concentrar. Então, gente, nós recebemos o João, né? Nossa vida era cheia de problemas bem idiotas, assim, bem legais, né, amor? Do tipo, tem ingresso pra todo mundo ir no Mineirão. Você nem lembra como era antes do João, né? Não lembro de muita coisa, né? Tem que falar mais alto, tá? Pra todo mundo ouvir. Tá, babá, cadê já? Eu te amo, seguidores. Eu te amo, seguidores, seguidores. Eu te amo, seguidores. João. Te amo, seguidores. Então, Seguidores, eu não tô desorganizada, eu não tô conseguindo João, falar agora mais. deixa a mamãe falar, tá? Depois você fala com os seguidores. Depois os seguidores vão fazer uma pergunta pra você, tá? Então espera Pode um ser? pouquinho. Pode ser? Quem pode falar é Tô só... mandando deixar o João falar. Pega um objeto pra mim ali, tentar controlar isso. Ó, quem Controlar o tiver com o livro na mão pode falar. Me dá um livro aí. Esse pequenininho. Quem tiver com o livro do feminismo na mão pode falar. Agora sou eu, tá bom? Aí depois é você. Então, gente, a gente tinha problemas bem legais, assim, eu queria ter 6 filhos.
E a gente recebeu o João, né? E a gravidez foi bem tranquila até, o parto do João foi meio complicado, mas nada relacionado a ele. Eu tive uma situação mais delicada no parto. Eu tive uma ruptura de bexiga, quase morri, mas não teve nada a ver com o João. O João nasceu super bem, foi parto natural até um certo ponto, depois eu tive que fazer uma cesárea intraparto, uma cesárea de emergência. E aí aconteceu tudo isso e eu acabei tendo uma recuperação muito difícil. Então eu vim de uma recuperação muito difícil e no primeiro mês eu tava me recuperando com sonda urinária, eu não conseguia andar, não conseguia tomar banho sozinha, de cama. Então eu não percebi, ó, o livro tá comigo. Eu não conseguia perceber, assim, que o João tivesse algum comportamento distinto, assim. Eu via que ele chorava muito, que ele não dormia, que ele era estressado, mas nada que me chamasse atenção demais. E aí quando eu comecei a me recuperar fisicamente, foi quando eu comecei a conseguir perceber que o João chorava demais, ele não parava de chorar. Que o João não aceitava o toque, que a gente não podia falar com ele, que ele era diferente dos outros bebezinhos que tinham nascido na família na época, que ele era diferente da Sophie. E comecei a ficar preocupada, porque essa diferença, ela limitava a vida dele. Já ali, recém-nascido, ela limitava a nossa interação com ele. E aí eu percebi que ele não fazia contato visual nas mamadas. E no primeiro momento, só eu que percebi, né? Quer falar? Eu lembro que... Sophie. Eu lembro que minha mãe falava isso. Fala Eu mais lembro... alto, tá? Tá. Me dá Minha mãe falou isso pra gente. Tipo assim, a gente não fazia a menor ideia do que era, né? A gente nem conhecia o autismo até então. A gente nem conhecia o autismo até então, a gente conheceu o autismo através do João, né? E eu lembro que minha mãe falava isso pra gente, e a gente, tipo assim, ficava pensando coisas muito loucas. Tipo, no comecinho a gente realmente pensou que ele só ficava distraído mesmo, ou que ele estivesse, sei lá, adormecido, alguma coisa do tipo, nas mamadas. Mas depois, inclusive, tipo assim, era realmente só minha mãe que percebia essa diferença. Eu acho que ninguém mais percebia, né, papai? Você percebia? Uma das coisas que chamaram a atenção no João, assim, a Sofia não foi um bebê tranquilo, né? Ela chorava bastante também, mas o João batia o recorde, sabe? Assim, isso eu acho que foi a primeira coisa que... tanto que antes da gente ter essa suspeita aí do autismo, acho que antes até da Poliana, né? O João foi no pediatra, assim, né? Umas 5 vezes, né? Antes de ter 1 mês e meio, 2, não sei, assim, de olhar ouvido, teste de visão, etc. Porque parecia ter alguma coisa, assim, a gente sempre suspeita primeiro de alguma coisa clínica, né? Mas é isso. E aí, alguns de vocês sabem que eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, é neuropediatra, e minha amiga de infância, assim, e aí eu mandei uma mensagem pra ela falando que o João era autista, ele tinha 1 mês e 10 dias, 1 mês e 5 dias que eu achava que ele era autista, e pra ela me ajudar, e ela me encaminhou já pra terapia de integração sensorial, porque ela disse, olha, se João não for autista, ele pode ter algum distúrbio sensorial, alguma diferença sensorial, bora pra terapia de integração sensorial com uma TO, e aí a gente vai acompanhando. Mas eu sei que ela ficou muito preocupada, né? Obviamente ela não quis me preocupar uma mãe puérpera, sendo que ela não podia avaliar o João, ela estava em São Paulo. E é uma coisa muito pouco estudada ainda, autismo em bebês, né? Embora meus pais não acreditaram em mim, assim, de cara, né? Eles acharam que eu estava sendo muito preocupada, porque eu sou uma pessoa preocupada. De fato, eu sou uma pessoa preocupada. Eles me apoiaram, assim, minha mãe, meu pai fez uma luminária pro João melhorar o contato visual comigo na mamada. Minha mãe e meu pai foram na feira, compraram um monte de coisa pra eu pôr no rosto, pro João olhar mais pra mim. Ficavam muito com o João pra mim, enfim, eles sempre deram muito suporte pra gente, muito mesmo. E mesmo o Samuel, que não concordava, mas assim, levava o João nas intervenções comigo. E assim, o autismo chegou pra gente, né? E aí a gente começou a estudar sobre autismo, procurar profissionais pra ajudar o João. E tivemos muitas portas que fecharam na nossa cara, porque o João tinha menos de 1 ano e as pessoas não sabiam o que fazer com aquele bebezinho que chegava lá. E me mandava embora, assim, me dispensava. Foi no programa do Praia UFMG
que eu fui acolhida, né? Na verdade, a gente passou pela psicanálise, né, amor? Sim. A psicanálise, gente, ela tem uma boa linha de pesquisa de sinais de autismo em bebês. Você quer falar alguma coisa? Você não deu o livro até agora. Toma, pode Você pegar o livro. esqueceu, né? Esqueci, pode falar alguma coisa, depois a mamãe continua. Fala. O quê? O que você quiser. O que você falou hoje do Bolsonaro? Pode falar, aproveita. O Bolsonaro não quis tomar vacina, seguidores. Isso, tá certo. Não, né? Por quê? Tá errado. Esse é um espaço político, meu amor. Mas foi tipo assim, a gente saiu de... Tá Ai, ninguém errado. aceitava o autismo do João. Ele tudo não mais. pode, E né? aí deram o livro pro João. Então, o Bolsonaro, né? E daí? Eu falo o que eu quiser, eu sou livre. Me dá. Agora a mamãe vai falar, tá? Aí, gente, voltando aqui no autismo, tá bom? Você me dá. Já volto, já te dou de novo. E aí, beleza. O que eu tava falando? A psicanálise. Passamos pela psicanálise. Embora a psicanálise tenha uma boa linha de pesquisa de sinais de autismo em bebês, a intervenção não funciona. Assim, a intervenção é fraca, tá? A palavra é essa. Porque fica muito, volta muito pra relação mãe-bebê. Embora a relação mãe-bebê ela seja afetada pelo autismo, né? Ela não é, ela é consequência, né? Ela é afetada como consequência do autismo, não como causa do autismo. Então a psicanalista falava que era porque eu era ansiosa, né? O João era autista porque eu era ansiosa. Ela não falou isso diretamente, né, amor? Mas ela deixou a entender que era por causa disso. Não, a gente começou. Pelo que eu lembro assim, a gente achei legal. Eu achei legal até o início. Essa parte, assim, tinha muito ela tinha muito conhecimento, assim, de perceber até aquilo que o bebê estava querendo, né? Assim, antecipar algumas coisas. Então achei isso bem bacana. Mas e até porque isso é uma das coisas que a gente sempre quer, né? Conseguir saber a intenção do bebê, etc. E tal. Mas depois realmente começou a ir mais para esse lado mesmo, né? De mais tratar a Poliana do que o João, né? Foi bem isso aí. Tá, não vou ser redundante, vocês conhecem, você quer falar alguma coisa? Eu acho que começou por aí a questão da... tipo assim, essa questão de colocar a culpa na mãe, né? É uma coisa que acontece. Que inclusive eu acho que muitas pessoas ainda pensam muito isso na minha mãe, né? Que mandam muitas mensagens dizendo a entender que a culpa é da minha mãe em relação a muitas coisas. Mas que eu acho que essa questão de culpar a mãe foi uma das coisas que mais começou a incomodar a minha mãe em relação à psicanálise. Então foi assim, João tinha 1 mês e meio, a gente encontrou a psicanálise, encontramos vários profissionais que não nos acolheram, encontramos o Thiago Lopes, né, que quando o João tinha 8 meses, e a Bárbara, que foi nossa assistente terapêutica, que foram profissionais decisivos na intervenção do João. Encontramos o programa do Praia UFMG, a Malu, a Maria Luísa Nogueira, que foi a primeira pessoa que passou o livro do Denver pra gente. E começamos a fazer uma intervenção com o João muito estruturada aqui em casa, muito feita aqui em casa, através do brincar, enfim, do Denver, né? E assim foi. Depois disso, qual foi outro ponto importante da intervenção? Quando o João começou a adquirir as habilidades básicas... Cadê teu corona, vai? Tô vendo? Isso Essa mesmo. lista inteira. Isso mesmo. Só essa daqui. E aí eu acho que quando o João tinha mais ou menos uns 2 anos, ele não tinha mais atraso no desenvolvimento, né? Ele tinha aprendido as habilidades pivotais. Você já foi pros 2 anos, já? É que eu não quero Você ser... esqueceu de todo o sofrimento. É verdade. Gente, eu já esqueci. Eu já esqueci do Que sofrimento. É real, assim. Né? Tipo, Nossa, a gente sofre... gente, eu nunca sofri tanto em toda a minha vida. Eu chorava de cair no chão todos os dias, assim. Eu cheguei a morrer de tristeza. Porque eu não sabia o que fazer também. Era desesperador, assim, não saber o que fazer, né?
E ser, muitas vezes, procurar um lugar e fecharem a porta na minha cara. Eu acho que, assim, uma das coisas que Quanto tempo que o João falou? a gente começou durante um tempo... Tem 2 livros pra cada um. O João pegou outro livro pra ele. Você quer falar mais um pouco? Esse é Deixa o pra papai falar que aí você fala. Esse gigante é pra mim. Esse é pra mim. Tá bom, vem cá. Gente, mas assim, até perdi. Durante esse... Não. Antes da gente conseguir, assim, achar o João, né? Achar aquele primeiro sorriso e fazer ele minimamente se interessar por nós, a Poliana esqueceu da cadeirinha alugada para poder Olha. balançar o João porque ele não parava de chorar. Tipo assim, a gente já tava levando o João também, né, nessas intervenções. Papai. Espera só um pouquinho. Então, eu acho que realmente foi muito desesperador até a gente conseguir o primeiro sorriso do João, a primeira gargalhada do João. E aí eu acho que virou uma bola de neve, né? Depois que a gente conseguiu, assim, achar o João, a primeira brincadeira que ele de fato deu gargalhada e começou a se interessar por nós, aí eu acho que... Eu acho que eu vou te pegar e a gente fala, É. eu vou te pegar e fazer a cosquinha nele. Sim, mas a gente já estava fazendo tudo isso com base no modelo, né, do Denver lá. Estão perguntando se você negou, amor. Se você chegou a quando negar você o... aceitou? Acho que negou muito pouco. Na verdade é o seguinte, é porque eu achei, assim, eu ainda tava naquela coisa de ainda procurar causas clínicas, né, pra coisa. O João ainda tava chorando muito, mas assim, eu acho que o meu tempo de negação foi muito pequeno, acho que, sei lá, foi 1 mês, 2 meses, aí depois eu... E também foi aquela coisa já de... Se tem atraso, aí quando eu vi realmente que o João não brincava, não olhava pra gente, ficava o tempo todo evitando, e a gente começou a ir embora pro trabalho, entendeu? Correr atrás das terapias. Mas o Samuel sempre foi muito participativo, assim. É claro que eu encabecei a coisa, eu realmente sou ansiosa, eu sou uma pessoa... Tá, não estou com livro, calma. Você quer falar? Não? Cuidado com o pé. Eu vou. Olha. Você vai guardar esse livro, tá. Vem, volta, amor. Pronto. Pronto, outro Boa. livro. Então, Então eu dá posso a falar? Empresta o livro. Ou você quer falar? Eu posso Eu falar? quero falar. Então vem falar. Sempre tem que falar olhando pra câmera. Olha lá, falar pra cá, senão as pessoas não te ouvem. Fala. Eu te amo, seguidores. Sabia que o coronavírus do viúva e tem que usar vacina para o coronavírus morrer? É? Porque senão os outros que não querem vacina vencem. E é importante vacinar? É. Muito, né? Uhum. Então, tá bom, agora eu posso falar? Posso? Então, aí beleza, a gente passou por isso, foi um período de muito sofrimento. Eu realmente já esqueci. Eu esqueci distúrbio do sono. Gente, eu não dormia, a gente não dormia. Dormia com o João no colo. Pera aí, rapidinho, meu amor. João, não tô conseguindo ver a mamãe. Dormia com o João no colo, ele acordava. Ai, eu quero água. Ah, tá, só pra você pegar água pra ele, por favor. João acordava, sei lá, quantas vezes à noite? Milhares. 400 vezes à noite. Minha mãe passava a noite inteira com o João no colo. Eu passava a noite inteira com o João no colo. O Samuel também. Nossa, foi... Olha, eu realmente achei que eu ia enlouquecer. Mas eu realmente já esqueci isso tudo. É igual quando aqui em Minas a gente fala assim, quando tem parto normal, Nossa Senhora passa a mão na cabeça e a gente esquece. Foi o que aconteceu comigo. Nossa Senhora passou a mão na minha cabeça e eu já esqueci. Já até penso assim, ai, que vontade de ter outro neném, mas onde? Não cabe na minha vida. Isso, tá? Então, estão perguntando aqui quanto que a gente gastou com a terapia. Gente, muito dinheiro. No início, eu fazia muita terapia com o João. Então, a gente pagava a supervisão. Terapeuta ocupacional, que era 120,
180, 120 a 150 reais a sessão, mais ou menos. Era 4 vezes por mês. Pagava a supervisão, que era A gente 200. ia pra UFMG 2 vezes por semana, né? Aí a gente conseguiu Era de no graça. Praia, né? A gente ia pro praia, eu levava o João 2 vezes por semana no praia, fazia TO. E eu era AT do João no início. A gente era AT do João no início. Sim. Então, assim, a gente gastava, sei lá, 2.000 reais ou mais com ele por mês, que era o que a gente podia na época, porque eu era policial civil, ganhava, né, pouco, meu salário era todo para as intervenções do João e coisas de autismo, assim, 100%, e mesmo assim não dava para ter uma intervenção toda em clínica, feita por profissionais. A gente teve que terceirizar, fazer muito, assim, eu mesma tive que fazer muito. E o que eu comecei a perceber é que muitas vezes as pessoas... Pode. Muitas vezes as pessoas não tinham respostas para as minhas perguntas. Vou ver se O João babava e ninguém sabia me ajudar com isso, por exemplo. Nossa, aí a baba eu acho que demorou muito tempo. nós estamos esquecendo que a gente foi pra São Paulo. A gente né? foi pra São Paulo, não podemos Nossa. falar pra onde, não podemos falar. Nossa, mas o São Paulo foi um perrengue. Eu tenho ódio dessas pessoas até hoje. Não, mas é muito ódio mesmo, porque além das Não, pessoas... Foi horrível. Não, eu não vou falar nada, é melhor ficar calada. Não pode falar, não. Pode falar. João, Tipo assim, porque a gente foi pra lá, porque a gente... só um pouquinho. Principalmente pra resolver esse trem da baba, que eu acho que a gente resolveu por último, Eu tô com né? livro, Foi uma né, das mamãe? últimas coisas que, tipo, E a realmente... Só pra falar agora, dá o livro pra ela. mamãe, eu Tinha- não Depois você pega o livro, tá? Tinha era uma das últimas... Depois você vai falar, tá bom? Que no tempo que a gente tava fazendo isso, era uma das últimas coisas que a gente queria realmente resolver. Claro que tinha outras coisas que era a longo prazo, né? Mas eu lembro que a gente foi pra lá e, tipo... Nós somos igual lá a família Buscapé. Nós fomos com a casa inteira na mala, ficamos no apartamento de uma mãe de autista, sem imóvel nenhum, mas que nos cedeu, nos acolheu. Lá no apartamento dela, pra ir numa clínica fazer uma avaliação do João com dinheiro que a gente não tinha, né, Sophie? 13º meu que eu não recebi até hoje. Nossa, isso é verdade. E 13º de Samuel, rapamos ali pra poder fazer a avaliação. E aí, Sophie, pode falar. Tô mandando o nome da clínica, eu acho. Mas enfim, eu lembro que a gente foi pra lá. Vou porque falar tinha o que uma não é, pessoa- não foi a clínica da Maíra Gaiato. Muita gente me pergunta isso, não foi, tá? Não E aí a vou gente foi colocar pra essa lá. responsabilidade numa pessoa que não foi quem vai Qual atender. é o nome? Não qual posso que é falar. Não é o nome da pessoa, qual que era o nome? Tipo assim, era uma das maiores coisas em autismo. É uma grande referência de autismo. Mas enfim, Eu não quero falar o importa. nome, mas tá, beleza. E aí a gente foi pra lá, porque tinha essa pessoa lá, que ela era muito boa, todo mundo falava que ela era, tipo assim, ela tinha vários doutorandos e tal. E aí, beleza, a gente foi pra lá. E lá, além de a gente ver que, tipo assim, umas coisas muito ruins aconteciam com as pessoas lá, com as crianças lá. Foi quando eu odiei a aba pela primeira vez na minha vida. Eu falei, eu nunca vou colocar meu filho fazendo um tratamento desses. Era muito violento mesmo. Quando a gente vê autistas falando mal de aba, eles estão falando disso. Eles estão falando de um ambiente muito violento. E é real, assim, a gente precisa acolher essas críticas. Mas isso não é aba. Isso são pessoas violentas reproduzindo a violência através da ciência. Mas fala, Gente, eu tô vendo as pessoas Porque mandando não vários comenta, nomes. vai. Não comenta, não. Tá bom. Mas aí, a gente, além de a gente descobrir essas coisas violentas, muito violentas que aconteciam com as crianças lá, que a minha mãe realmente odiou o aba nessa hora, a gente, tipo assim, as pessoas não... Eu não lembro nem exatamente o que aconteceu, eu lembro que tipo, não resolveram o nosso problema. Não trataram a gente como se fosse impossível resolver aquilo, né? E como se, tipo assim... E como realmente essa questão da minha mãe tá inventando coisa, né? Mamãe, conta melhor, que eu acho que... você sabe falar Enfim, melhor. foi um lixo. Eu chorei na hora de receber, como chama, devolutiva, né? E, enfim, o Samuel tava, ele achou um lixo também. Foi uma experiência muito ruim.
Gente, e aí que eu quero falar um ponto, assim. Vocês são pais de crianças com autismo, estudem. Não esperem ninguém, por melhor que essa pessoa seja, filho é de vocês. Assim, isso, muita gente fala, Polly, mas isso é imputar uma responsabilidade para os pais, que é muito difícil. Sim, mas nós temos a obrigação de proteger os nossos filhos. E isso é uma coisa importante, sabe? Além de não gastar nosso dinheiro com coisa que não funciona, mas principalmente proteger os nossos filhos. E foi ali que eu decidi me profissionalizar. Naquele momento, o João nem tinha 2 anos ainda, ele tinha 1 ano e 11 meses, eu acho. Eu falei, cara, eu preciso me profissionalizar, porque eu preciso conseguir avaliar isso criticamente. Claro que nem todo mundo vai decidir isso, vai poder fazer isso, mas estudar a gente pode, né? Entender algumas coisas a gente pode. Eu sei que existe... É difícil a gente conseguir separar o que é ciência do que é pseudociência sem estudar. Então muitas mães vêm me falando, Polly, e tal tratamento? Gente, todo dia é um tratamento diferente, eu não tenho como saber de todas as loucuras que acontecem. E aí as pessoas ficam falando, é ciência, apresentam artigos e tudo. E, gente, não é lixo real. E é lixo que é um tipo de lixo que atrai outras coisas muito mais complicadas, máfias inteiras que ganham dinheiro com autismo. Só dentro dessa questão, tá, gente? Assim, é até complicado, eu também no trabalho, né, acho que essa questão fica bem latente, né, a participação, eu tive que pedir redução de carga horária no trabalho, consegui só durante um tempo, mas assim, com relação a esses tratamentos, gente, é muito ruim quando você pega colegas seus que te viram fazer aquela experiência, te perguntaram por alto, né? Ah, meu filho parece estar com atraso e tal. E aí você explica tudo aquilo que a gente fez, sabe? Esse passo de aprender você mesmo, de você aplicar com seu filho aquilo de muitas horas para fugir desse protocolo de 2 vezes por semana ali na fono, na TO somente e sem ter nenhum, como é que eu vou falar? Aquela quantidade de horas. A gente ficava com o João o tempo todo em cima dele. Isso nos acarretou alguns, né, problemas, né, amor? Transtornos psiquiátricos que agora que a gente está tentando voltar ao normal. É pesado mesmo. Mas assim, o João, que era para ser autista grave, graças a Deus está indo bem. E é muito ruim quando você encontra com essas pessoas aí. Eu encontrei com amigos meus depois aí de 1 ano e meio, 2 anos, com os filhos com muito atraso ainda. E as pessoas ainda mantendo aquele protocolozinho, sabe? De 2 vezes na semana, 2 horinhas e pronto, acabou. Então assim... é triste, viu? É bastante triste essa... e aí estão me perguntando o que fazer, que curso fazer. Formação de pais, gente, curso de pais. Eu indico, tá? Porque eu gosto muito do trabalho do Instituto Farol. O João foi atendido lá. Nada no mundo é perfeito. Meus cursos não são perfeitos. Os cursos do Thiago vão ter problemas, né? Meu atendimento não é perfeito. Então, assim, tem uma coisa que as pessoas, em grupo de pais, todo mundo sempre tem alguém... criticam pessoas, igual eu tenho uma experiência ruim pra falar dessa clínica X que eu fui lá. Ok, só que, gente, a gente tem que julgar um contexto, vai lá e olha com seus próprios olhos, porque já até inventaram que eu tenho briga com fulano, com ciclano em grupo de pais. Não tenho, gente, não tenho briga com ninguém, tirando esse ranço que eu tenho dessa clínica em São Paulo, mas ninguém sabe disso, então não tem como falar que eu tenho ranço dessa clínica, porque eu nunca tornei isso público. Tá? Eu amo, adoro o Thiago. O Thiago foi a primeira pessoa que me apoiou no meu caminho profissional. Foi uma pessoa que abriu as portas da formação do Instituto Farol pra mim. Eu adoro os cursos do Thiago, Samuel sabe. Eu falo, o Thiago é muito bom, o Thiago é muito bom. Eu fico assim. Inclusive, falando disso, minha formação profissional começou através de curso de pais. Depois eu fiz cursos de assistentes terapêuticos. Quer falar, amor? Pode falar. Uma pessoa me perguntou, mandaram eu te falar, pra falar sobre a importância de não esperar o tempo passar. Da questão de autismo mesmo, né? Não esperar sobre a questão da neuroplasticidade.
Daqui a pouco, mamãe, daqui a pouco você fala disso, eu posso só contar uma coisa antes? Uhum. Eu lembro quando a minha mãe foi tentar pegar o diagnóstico do João, conseguiu o diagnóstico do João. E ela foi para um médico, e o médico não queria dar o diagnóstico pro João, falou que era muito cedo, e que depois, se ele apresentasse, mas, tipo assim, se ele tivesse quando ele tivesse na idade que era possível dar um diagnóstico, as pessoas iam dar, ele ia dar, entendeu? E aí minha mãe começou a falar pra ele que era importante o diagnóstico na questão das terapias, da questão... Redução de carga horária que a gente precisava. redução de carga horária. E eu lembro que o moço falou, e aí a gente precisava pra fazer, inclusive, as intervenções do João, né, por causa que como ele tinha alguns atrasos, a gente precisava fazer intervenções nele, e já que a gente não tinha certeza absoluta que ele era autista, eu acho que você tinha, né, mamãe? Minha mãe tinha certeza absoluta que ele era autista. João, A gente precisava tratar dele, né, e a gente precisava começar as intervenções, e pra fazer as intervenções do melhor jeito possível, minha mãe precisava da redução da carga horária. E aí ela chegou pro médico e falou isso. E aí o médico falou que não tava no tempo e tal, e que qualquer coisa, quando estivesse no tempo certo, ele ia dar o diagnóstico, e falou que não tava, tipo assim, e que na idade dele era impossível diagnosticar e perceber o autismo. E aí minha mãe falou assim, olha, eu realmente não posso esperar. Se agora, ele não vai mudar o autismo dele. Se ele é autista agora, ele vai ser autista daqui a 2 anos, ele vai ser autista daqui a 10 anos, ele vai ser autista pelo resto da vida dele. Eu não posso esperar o tempo passar sem tratar o meu filho, até porque eu sei que quanto mais tarde eu tratar, menos vai ser as possibilidades dele conseguir viver uma vida boa e conseguir ser independente no futuro. Pode falar agora. O médico deu o diagnóstico. Sim, né? Acho que não depende de diagnóstico para começar uma intervenção, mas o diagnóstico é preciso para conseguir direitos, redução de carga horária, ressarcimento do convênio, entre outros, né? Então, eu tava falando do início da minha formação profissional, que foi quando a gente teve esse problema com a baba, né? Nessa época, eu pensei em fazer uma formação profissional, eu fazia já uma pós-graduação na UFMG em autismo, eu sou formada em Direito. Eu não trabalhava com autismo, eu tinha começado a dar consultoria aqui nas redes sociais e estava sendo extremamente metralhada, tanto por famílias que achavam, nossa, agora eu vou ganhar dinheiro com autismo, quanto por profissionais que diziam, você não é profissional. E assim, gente, não ser profissional não significa que uma pessoa não pode dividir o conhecimento dela, que ela angariou, né? Desde que esse conhecimento seja válido, tenha evidência. Todo mundo pode dividir o conhecimento. As mães fazem um trabalho lindo nas redes, assim como pessoas com autismo. E calar essas pessoas, né, porque elas não têm um diploma, é um tipo de, sei lá, de seletividade, de reserva de mercado muito tensa, eu diria, para dizer o mínimo. Então, o Thiago foi uma pessoa que abriu as portas para mim da minha formação profissional. Eu fiz minha formação no Denver, no Instituto Farol, né? E foi muito, muito, muito importante. A partir dali eu me tornei profissional, comecei a ser assistente terapêutica numa clínica em Belo Horizonte. Comecei a atender outras crianças, né? Além do João, que eu só tinha experiência com ele. Fiz uma formação de supervisão lá continuada também com ele, curso de gestão de comportamento, enfim. O início da minha formação foi lá e na UFMG, onde eu fazia minha pós-graduação. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que o João tinha algumas demandas que no livro de formação do Denver, nas formações do Denver, elas não me eram respondidas, né? Demandas sociais, de regulação emocional. Eu fiz uma formação na clínica onde eu trabalhava, que foi da Link Psicologia. Quem deu essa formação foi a Andrea, da Link Psicologia de Belém. Gente, tá travando. Tá travando, mas é porque a minha bateria tá acabando. Cadê o carregador? Tá lá embaixo. Já na até bancada. perguntaram, você tá falando da formação, já até perguntaram, nessa live aí mesmo, a sua formação. Tá. E aí, essa formação que eu fiz com a Andrea, que é CBA, foi de regulação emocional e habilidades sociais no autismo, né?
Eu fiz como assistente terapêutica na época e ela me falou, Polly, você precisa estudar análise de comportamento. E eu vinha com uma carga horrorosa da análise de comportamento, eu não queria estudar análise de comportamento. Eu falei, não, aquilo que eu vi lá, eu não quero que meu filho vivencie isso de jeito nenhum. Só que na pós que eu fazia em autismo, eu comecei a entrar em contato com a aba, né? Grupo de estudo, aula. Eu já estudava por conta, mas eu comecei a ter aula com profissionais, mas com mais robustez, estudar artigos, e vi que a análise do comportamento não se aplicava só ao autismo, né? Ela era muito maior que isso. E aí eu decidi fazer um mestrado em análise do comportamento sem ter nenhuma experiência acadêmica, começando a ter uma experiência profissional no autismo. Tá lá embaixo, na pedra, na cozinha. Olha lá só. O papai mudou. Achou? E aí, eu comecei então a fazer esse mestrado, né? E aí, pra todo mundo que me pergunta, Polly, precisa ser psicólogo, fono, TO, qualquer coisa pra estudar análise do comportamento, pra fazer uma pós-graduação em análise do comportamento, pra ser analista do comportamento? Não. No Brasil, falta regulamentação, mas existe um conselho, falta regulamentação no sentido de lei, tá? Mas não é função privativa do psicólogo fazer essa modalidade de intervenção que a gente faz de construção de repertório de habilidade básica. Não é função exclusiva do psicólogo. Aliás, muita gente sai da faculdade de psicologia sem fazer ideia de como, eu acho que a maioria das pessoas, aliás, que não estuda análise de comportamento aplicada, né? Sai da faculdade de psicologia sem fazer ideia de como faz isso. Então, não precisa ser psicólogo. Existe lei específica que diz qual é a função privativa do psicólogo. E, por exemplo, fazer psicoterapia é função privativa do psicólogo. Eu não posso fazer, eu não sou psicóloga, né? E nem tenho conhecimento para isso também. Mas, por exemplo, se eu pudesse fazer, eu não faria, porque seria antiético, já que eu não tenho realmente conhecimento, tá? Quero dizer assim, além da gente ter uma formação, gente, a gente tem que saber até onde a nossa perna vai. Não é porque a pessoa é psicóloga que necessariamente ela vai trabalhar com autismo, né? Muitas vezes ela não vai saber, não vai ter aquele conhecimento específico daquela área. Não é porque ela é fono que ela vai trabalhar com autismo. A gente tem que saber até onde a nossa perna vai. Tá? Peraí. Só um minutinho. A gente já tá terminando. Era pra ser uma live mais rápida, mas ok. Estão perguntando pra você como atividade você. Tá, só deixa eu terminar. E aí, o que acontece... Ficou bem ruim, mas tá bom. Obrigada. O que acontece que qualquer pessoa que tem uma formação superior pode fazer uma pós-graduação em análise do comportamento ou mestrado em análise do comportamento. Como faz para fazer mestrado em análise do comportamento, já que nós não temos mestrado em aba, em regra nas faculdades? Você precisa procurar o departamento da faculdade onde você quer fazer, né? Procurar um professor que trabalhe com análise do comportamento, que faça pesquisa em análise do comportamento para orientar o seu projeto. E o seu projeto de mestrado, né, ou doutorado, dependendo do caso, ele vai ser de intervenção baseado em aba. Aí você vai fazer matérias de aba, você vai estudar intervenção em aba e você vai sair daquela formação analista do comportamento. Para ser analista do comportamento, eu preciso ter horas supervisionadas de prática, né? Seja na pesquisa, seja atendendo pessoas, crianças, né? No caso do autismo, construindo um repertório de habilidade básica. Nossa, muito tempo. Gente, eu acho que tem que encerrar, tá muito ruim. O vídeo, meu celular tá travando por causa da carga. Esse já deu. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Só tá com ele lá. Eu não me interesso em fazer análise de comportamento aqui na minha cidade, porque eu não consigo aceitar como a aba é aplicada aqui. Mas aí que tá, se você estudar análise de comportamento, você vai ver que isso não é análise do comportamento. Que isso é uma distorção da análise do comportamento. Por isso que eu acho que é muito importante, né, enfim, pra quem quer conhecer melhor a aba, estudar, gente, porque a análise de comportamento é usada pra tudo, não é só pro autismo, né, pra ensino de comportamento, pra gestão de comportamento humano de forma geral. Eu aprendi muita coisa na análise do comportamento pra vida, muito pra além do autismo, tá? Tem mais alguma dúvida, gente, pra mim ou pras crianças ou pro Samuel? Se o João em algum momento da vida foi agressivo, eu tava respondendo. Perguntaram se o João foi agressivo. O João me belisca, né? Mas agressivo não. Olha aqui que ele... Alguém tá perguntando qual melhor o tratamento. O tratamento com mais evidência hoje é aba, tá?
E aí, o modelo que a gente tem com a tecnologia mais atual é uma intervenção naturalista, precoce e intensiva da aba, né? Isso não significa que o menino não vai fazer fono, que ele não vai fazer TO de integração sensorial, por exemplo, que é uma demanda bem comum no autismo, tá? Ou que você não possa escolher floor time, mas significa que eu preciso, né, dizer pra vocês o que tem de evidência, já que eu trabalho com pesquisa. Então, a evidência hoje é essa. Intensiva é mais de 20 horas semanais com treinamento de pais, tá? O treinamento de pais é critério de eficácia e de melhor prognóstico das intervenções para autismo. Alguém me perguntou como eu fiz com o João, para o João parar de babar. Nossa, foi um trampo, né, amor? Acho que foi o nosso maior trampo, assim, que a gente não... Realmente não foi uma resposta que eu tive em relação à baba, né? Eu atirei para todos os lados. Hoje eu acho que é uma questão motora de hipotonia de boca. Mas fez avaliação com fono, fez avaliação com fono especialista, fez avaliação com a TO, fez avaliação com a analista do comportamento, com outras fonos, com outras TOs. Eu não tive resposta disso, gente. Mãe que ajudou muito. Mães me ajudaram, foram mães que me ajudaram. Mães me falaram, tenta colocar gelatina pra ele perceber a saliva, porque ele só babava em momentos específicos, quando ele tava mais nervoso, quando ele tava mais desorganizado. Hoje eu entendo que, na verdade, o que acontecia é que ele conseguia controlar, perceber a baba e engolir quando ele tava bem. Quando ele começava a se desorganizar, assim como a gente, quando começa a se desorganizar, começa, né, mudar o comportamento, a baba aparecia porque ele começava a não conseguir perceber isso, né? Ele não percebia mais isso e aí ele babava. Então ele precisou, primeiro, melhorar a questão de organização mesmo, organização no sentido de não ser tão afetado pelas estimulações sensoriais. Isso foi uma transformação absurda pra gente depois que o João melhorou a parte sensorial, né? O comportamento está intrinsecamente relacionado ao sensorial, ao bem-estar sensorial da criança. Uma criança que não aguenta ir na padaria igual o João não aguentava, que não aguenta ouvir a voz do pai igual ele não aguentava, não tem como ela aprender comportamento, né? As TOs que trabalham com integração sensorial vivem falando, olha, não existe aprendizado comportamental sem resposta sensorial adequada. Elas estão certas, né? Não existe mesmo, não tem como. E aí, vocês viram que eu fiz um grupo lá, né, no como chama aquilo? O Telegram. A ideia é fazer discussões científicas ali, né, trazer artigos e discutir esses artigos. Vamos ver se dá certo. Não sou muito boa com grupo, com negócio de WhatsApp, esses trem. Tem um pouco de dificuldade, mas nós vamos tentar. Tô perguntando muito quanto tempo o João demorou pra falar. Eu tô com curso de paz aberto, tô com curso de regulação emocional também, tá? Eu vou deixar depois no link dos stories. Ah, não, na bio tem a informação desses dois cursos. Eu não sei se tem vaga, tá, gente? Mas eles estavam abertos. Hoje, o nível de autismo do João, ele é leve, né? Ele depende de pouco suporte, mas o João já foi autista moderado para grave, em razão da sintomatologia dele inicial. Ele tinha 0 contato visual, crises todos os dias, distúrbio sensorial grave, ele não comia, correspondente a um quadro grave, né? Ele tinha a vida dele totalmente, enfim, limitada pelo autismo, embora ele fosse um bebê. Na medida que ele foi ganhando repertório comportamental, melhora da integração sensorial, que ele foi conseguindo se comunicar, que a gente foi também incluindo mais ele, percebendo os limites dele, a gente foi aprendendo, isso foi melhorando muito, tá? Eu ia falar o quê? Gente, não, o que eu ia falar de 50 mil seguidores é agradecimento mesmo, gratidão, assim, muito obrigada. Hoje essa é a principal fonte da minha renda, né? Eu saí da polícia para ganhar R$800 por mês como AT. E hoje eu consigo, né, aqui realmente comprar o pão de cada dia. Isso é muito importante pra mim. Que o meu objetivo sempre, né, é conseguir que todas as famílias, só um minutinho, amor, tenham ou não grana pra investir na intervenção, tenham ou não grana pra poder pagar o curso que elas possam fazer, né? Famílias do interior, como disse o Samuel na polícia, quantas famílias descobriram o diagnóstico junto com a gente, fizeram intervenções malucas e as crianças não evoluíram. Isso é muito triste, né? A gente tem um excelente prognóstico quando a gente faz uma intervenção com base em aba. Treinamento de pais hoje tem evidência robusta na ciência.
Então, o que eu posso fazer desse lugar que eu tô, né, é tentar proporcionar isso pra todo mundo que chega aqui, tem ou não grana, né? Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, é beneficiado por outra pessoa que fez uma contribuição pra ele. Então é isso. O grupo do Telegram tá nos stories. Eu não sei porque que os pais... só quer explicar porque que os pais demoram mais tempo pra aceitar o diagnóstico. Uai, Sof, machismo estrutural, você quer falar? Ah, eu sei, mas... Então vem, uai. A Sof não pode... Ela vê a oportunidade de falar de machismo estrutural, é minha. Eu não queria falar É de minha. machismo estrutural, Vai. porque isso é muito Senta aí no difícil. meio aí, cuidado Porque é com a muito roupa difícil de aí. explicar. Cuidado que... Vai. Fala, Vai, Sof, fala. fala. Mas eu não sei explicar Sof, o direito. Instagram vai desligar a gente. Ah. O que você imagina que seja? Por que os pais têm mais dificuldade? Olha, eu acho que provavelmente é porque normalmente a educação dos filhos fica mais na mão das mães, né? E aí as mães, elas começam, primeiro, como elas estão mais envolvidas com a educação dos filhos delas, Percebem mais. elas percebem primeiro, ou percebem melhor, né? Quando, por exemplo, a amamentação, minha mãe percebeu, minha mãe que brincava mais com o João, cuidava mais do João, e ela que percebeu isso. E aí eu também acho que é por causa que talvez, em muitos casos, as mães se preocupem, as mães quando elas percebem alguma coisa, elas se preocupam em querer ajudar aquilo e querer muitas vezes fazer de tudo pra resolver aquele problema, né? Que às vezes, ou pra ajudar o filho delas. Meu pai tá perfeito também, tem isso. Né? O filho do pai nunca pode ter problema. Não, ele é um homem macho, ó. Isso é verdade. Também tem isso. Fala alto. Minha mãe acabou de falar aqui sobre a questão do filho e do pai não poder ter problemas, porque tem que ter essa questão de um filho perfeito, né? Porque essa questão também de não poder ter... mas explica aí. Enfim, é isso mesmo. É porque é muito difícil. Gente, mas eu como pai falo pra vocês assim, vale a pena, na dúvida, sabe, correr atrás, se dedicar mesmo bastante, apoiar aí a família, porque faz diferença, né? Faz bastante diferença aí essa brevidade, né, de Essa começo, precocidade. né, de começar o mais cedo possível. E essa dedicação também, né? Acho que o bacana de estar trabalhando com os filhos aí, estar aprendendo você mesmo, porque vocês vão ter oportunidades muito grandes aí, né? Então é isso, e eu acho que... Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Eu acho que é isso, gente. Se informem, busquem conhecimento. A informação salva vidas. Na dúvida, procurem, perguntem opiniões, pesquisem. Procurem grupos de pessoas que vocês confiam para transmitir essas informações. Não esperem. A plasticidade que nossos filhos têm hoje, eles têm só hoje. Amanhã eles não têm. O desespero passa, o sufoco passa. Isso é uma coisa que eu queria falar, a gente nem lembra mais muitas vezes. A gente só curte esse menino super bagunceiro que a gente tem, assim. Dificuldades existem? Sim. É fácil conviver com o João? Muitas vezes não. Mas é isso, tá? E é isso. E obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. Tchau. E beijo, manda beijo. Bem. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Como que encerra? Sempre fico em dúvida. Deixa eu salvar a live. Eu não tô sabendo nem fechar. Calma. Eu acho que é aqui. Isso.